Irmãos, eu vim falar de família. Agora pela manhã nós vamos falar sobre uma família, minha família vivendo uma nova história. E como eu vou pregar à noite também, dividi em duas partes. A primeira parte, nessa manhã, a gente vai falar sobre uma família bem-aventurada. Uma família bem-aventurada. Porque a gente vive dias tão desafiadores, tão difíceis para a família, que a gente precisa lembrar que a proposta de Deus é que sejamos famílias bem-aventuradas, não obstante as lutas ao nosso redor. E logo mais à noite, permitindo o Senhor, a nossa mensagem vai ser resgatando comportamentos que nos tornam famílias bem-aventuradas. Tá bom? Então eu convido os irmãos para, mesmo assentado, como os irmãos estão, abrirem as suas Bíblias no Salmo 128. Eu vou ler o texto que está projetado, que aí a gente segue numa mesma versão. Salmo 128, a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor Deus, nós estamos com muito respeito, com muita reverência e com muita sede diante da Tua palavra nessa hora. Pedindo ao Senhor que ministre aos corações nesta manhã, tanto dos que aqui estão presentes, quanto daqueles que também estão de modo remoto, através da internet, acompanhando a Tua palavra. Senhor Deus, que essa palavra possa encontrar em cada coração um espaço onde fique guardada e faça a diferença na vida das pessoas e na vida das famílias. Fale, ó Deus, aos nossos corações, transforma-nos conforme a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. É a oração que fazemos, Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, o Salmo 128 revela essas marcas, de uma família bem-aventurada. E a nossa proposta de falar sobre a família bem-aventurada a partir do Salmo 128 é exatamente olharmos para esse referencial que Deus coloca e fazermos os ajustes necessários na nossa família. Sabemos que a família é a coisa mais importante que nós temos, não é? Há 100 anos atrás, ou há mais de 100 anos atrás, David McKay escreveu: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, é inútil, é tolice buscar sucesso em qualquer área da vida e esquecer exatamente de investir na família, de cuidar da família, de se preocupar com a família. E falar de famílias hoje é como mexer numa caixa de abelhas, como mexer num vespeiro. A situação ficou tão complicada que quando nós vamos falar de família, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não crie uma animosidade, para que isso não crie constrangimentos ou coisas dessa natureza. Além de todos os problemas ou os desafios naturais que a família tem, que precisa superar, que é expressar amor, manifestar respeito mútuo, manifestar intimidade, compreensão, comunicação, perdão, todas essas coisas que a gente precisa lidar no dia a dia, que não são coisas fáceis de lidar dentro do nosso lar, ainda existe a banalização da existência da família. Existe uma força-tarefa lutando para desmontar, para quebrar a família, para desmontar os padrões estabelecidos por Deus para a família. Deus criou a família, a sua estrutura, seu funcionamento e previu os seus resultados, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, seus filhos, que vão viver juntos, marido e mulher, até que a morte os separe. E qualquer ação contrária a essa formatação divina é uma deturpação da verdade. Por mais bem intencionados que as pessoas estejam, por mais eloquentes, por mais persuasivos, por mais que nos sensibilizem emocionalmente,
Mas qualquer ação contrária à formatação divina é uma deturpação da verdade, é uma deturpação da vontade de Deus. São muitos os desafios que nós enfrentamos, muitos desafios, não são poucos. Se franquear essa palavra aos irmãos, às irmãs aqui, certamente todos teriam uma lista de desafios que precisam superar para um convívio harmonioso em família. Mas talvez o maior desafio da família nos tempos atuais seja manter o padrão estabelecido por Deus. Porque há um padrão fechado, há um padrão definido, há um padrão que não aceita flexibilização, há um padrão que deverá permanecer até o fim. E manter-se dentro dessa estrutura determinada por Deus, lutando contra uma força-tarefa que vem contra a família, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior desafio. Existem muitas vozes dizendo o que devemos ser e como devemos educar a nossa família. E antes de voltar ao texto, eu quero trazer aqui rapidamente, resumidamente, uma lista do que está acontecendo ao redor. Naturalmente que essa lista é apenas para nos ambientar a mensagem, porque é uma lista conhecida de todos, mas para nós termos noção contra o que nós estamos lutando. Vivemos uma época de casamentos falidos. O divórcio se tornou tão comum quanto o casamento. Isso já é um fato na nossa sociedade. Em 2020, o Brasil registrou aproximadamente 73 mil divórcios, primeiro ano da pandemia. Segundo ano da pandemia, 2021, o Brasil registrou mais de 75 mil divórcios. Ou seja, nos 2 anos em que os casais tiveram a oportunidade de se relacionarem de uma maneira mais íntima e mais próxima, foi diagnosticado de que eles não tinham casamento, que era uma farsa, que era um teatro. E foram quase 160 mil divórcios nos 2 anos da pandemia. Sem contar um tempo em que o relacionamento entre pais e filhos ficou frio e distante. Lutamos contra a erotização das crianças de uma forma muito forte. Iniciação sexual, naturalmente, cada vez mais cedo. Adolescente engravidando, avós criando netos. É dessa maneira que a família está se rearranjando e se distanciando muito daquilo que a palavra do Senhor determina para nós como padrão. A gente vive um tempo de aumento absurdo da violência doméstica, isso também foi noticiado aí na grande mídia. Distanciamento afetivo, cada vez mais distante, causado pela tecnologia. Hoje as pessoas convivem no mesmo ambiente, mas cada um em seu mundo diferente. Isso vale inclusive para casais que levam o celular para a cama e ficam distantes um do outro afetivamente, emocionalmente, estão juntos fisicamente apenas. Filhos, então, nem se fala, a distância. Vivemos um tempo de crianças, adolescentes e jovens aprisionados, viciados no mundo virtual, principalmente nos games. Isso é um perigo, porque muitos pais acham assim, o filho está ali no quarto, não tem problema. A criança está quietinha aqui, está vendo um desenhozinho, não tem problema. E não sabe o mal que está fazendo para o cérebro dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Me perdoem, mas isso são constatações. Vivemos um tempo de uma juventude preguiçosa, uma juventude iludida com dinheiro fácil, achando que sem estudo, sem trabalho, basta dominar algumas tecnologias e vai conseguir ficar rico, e a frustração é grande, e a gente vive um tempo de jovens e adolescentes depressivos. Famílias endividadas. A última notícia que saiu agora na mídia foi que 80% das famílias brasileiras declararam que não têm condições de pagar todas as suas dívidas. Isso aqui é apenas, irmãos, um apanhado rápido. Se a gente continuar aqui, nós vamos descer no mérito disso aqui, a coisa é muito mais complexa, muito mais complicada. E o que devemos fazer? Essa é a questão. Diante desse desmanche da família, o que nos compete fazer? Para onde correremos e de que maneira correremos? E aí, voltando ao texto. O texto fala de um padrão estabelecido por Deus, que está definido, e que nós devemos nos ajustar a esse padrão, nos esforçarmos para nos aproximarmos desse padrão.
Em tempos em que existem tantas notícias, tantas fake news, tantas coisas convincentes, em tempos em que muitas famílias estão fazendo pequenas concessões para não ficarem totalmente alienadas da moda, a gente precisa olhar o referencial, a palavra do Senhor, e basearmos as nossas condutas, as nossas escolhas e a nossa esperança, principalmente, naquilo que o Senhor tem determinado na sua palavra. O texto que nós lemos, Salmo 128, que é chamado de também Cânticos dos Degraus, né? Que era um texto cantado pelos judeus, demonstrando a sua confiança no Senhor, e dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto já começa dizendo, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. Primeira coisa que eu preciso entender então é que se eu quero ser bem-aventurado, e bem-aventurado significa muito feliz, né? Não existe no nosso vocabulário, talvez se fôssemos usar aqui uma expressão que a gente usa no dia a dia, seria felizardo, né? Fulano é um felizardo, o felizardo é um bem-aventurado. E o texto já começa dizendo, o texto já começa nos salvando, o texto já começa resgatando a nossa esperança diante de todos os males que estão à nossa frente, dizendo, aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, esse é bem-aventurado. Esse é bem-aventurado. Temer ao Senhor. Não ter medo de Deus, irmãos, porque há uma coisa aqui que se confunde, né? Ter medo de Deus, não se deve ter medo de Deus porque Deus é amor, ninguém teme o amor. Mas temer ao Senhor é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, é reconhecer o seu poder, é reverenciá-lo. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha medo de Deus, isso é um problema, pessoas que vão à igreja por medo de Deus, pessoas que oram porque têm medo de Deus. Eu tinha medo de Deus, porque criança, né, e mamãe é mãe de 9 filhos, então não dá para tomar conta de todo mundo ao mesmo tempo, então ela colocava Deus lá na situação, dizendo, olha, Deus está vendo o que você está fazendo, hein? E aí eu já falava, caramba, Deus está me vigiando aonde eu vou, e qualquer coisa que eu vou fazer, olha que Deus está vendo, você vai lá, olha, Deus está te olhando. E eu comecei a ficar com medo de Deus, e cheguei na igreja, isso criancinha, cheguei na igreja, o cântico do coral infantil era, cuidado com ele, cuidado, quer dizer, não, desculpa, cuidado no olhinho no que vê, a mãozinha no que pega e o pezinho no que pisa. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado o olhinho no que vê. Aí eu falei, então lascou mesmo, porque é uma vigilância e eu achava que de um Deus zangado, né, que queria me punir. Até que com o tempo descobri que esse relacionamento com o Senhor é um relacionamento de amor, e esse temor significa reconhecer Deus em tudo, reverenciá-lo, não querer viver a nossa vida em família excluindo Deus dos mínimos detalhes. Então o texto diz, bem-aventurado o que teme ao Senhor, bem-aventurado os que andam no caminho do Senhor, né? Nenhuma família é feliz se não reconhecer o Senhor e não reverenciá-lo. Deus não pode ser um socorro eventual de nossa família. O texto diz que nós devemos andar nos caminhos do Senhor. O texto também diz que no padrão de Deus há uma valorização do trabalho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A bem-aventurança inclui, irmãos, ter um trabalho e gostar de trabalhar. Existe hoje, como nós falamos, uma cultura de dinheiro fácil. As pessoas querem investir sentado em casa no computador e ganhar milhares e milhões. Uma cultura de que não precisa se esforçar fisicamente, não precisa estudar, não precisa ir para a fila, não precisa pegar a condução, não precisa suar. Isso vai contra o ensinamento da palavra de Deus. Se você tem um trabalho, se você levanta de madrugada, se você pega a condução, se você sua no seu trabalho, se você luta e se cansa no seu trabalho, você está dentro daquilo que Deus determinou como padrão para as nossas vidas. Vai comer do trabalho das suas mãos. A bem-aventurança inclui trabalho. Feliz é quem trabalha. O padrão de Deus para a família não contempla gente desocupada, não contempla gente preguiçosa. E aí nós vamos fechando o foco desse padrão e vamos entrando na área, eu diria, mais desafiadora, que é a área doméstica. Porque até então, servir ao Senhor, temer ao Senhor, lidar com Deus misericordioso, é difícil, mas não é tão difícil assim, porque Ele é misericórdia e se renova todas as manhãs. Lidar com o trabalho, lidar com o esforço, com o estudo, é difícil, mas também não é tão desafiador assim.
Desafiador é quando você entra em casa e fecha a porta por dentro e se encontra com a sua família. Quando o marido encontra a esposa encontra o marido, os pais encontram os filhos encontram os pais, e ali eles precisam conviver, e ali eles precisam dialogar, e ali eles precisam se satisfazer mutuamente, e ali eles precisam se apoiar mutuamente, ali eles precisam compreender, ali eles precisam perdoar, ali eles precisam ter empatia, ali precisam ter paciência, ali precisam lidar juntos com as frustrações e as decepções da vida. Ali é que a coisa começa a ficar complicada. É dentro de casa que o problema começa, não é do lado de fora. Alguém me perguntou: pastor, por que você não escreve sobre homossexualidade, sobre vícios no videogame? Eu falei: olha, se todas as vezes que surgir uma situação que nós temos que encarar, biblicamente falando, nós tivermos que parar tudo para focar só aquela situação, a gente vai viver correndo atrás. Nós não temos que correr atrás, nós temos que fortalecer a base da família. Se você fortalece a vida conjugal, se você fortalece o relacionamento entre pais e filhos, se o marido tem prazer de voltar para casa no final do dia, se a esposa tem prazer de ter a família em casa, se os filhos fazem do seu lar um ambiente de segurança, de alegria, dificilmente essa família será alcançada por esses males que estão lá fora. Não há motivo para desespero, irmãos. A gente fala de tudo que está acontecendo para mostrar que há um risco real, e muitos estão sucumbindo a isso. Mas se olharmos para aquilo que Deus promete na sua palavra, se olharmos para o padrão de Deus para a família, nós vamos perceber que não há motivo para desespero. A palavra de Deus diz no versículo 3 que há um investimento no casamento. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, ou a sua esposa, como diz a versão que está projetada aí, a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Isso é o reflexo de uma mulher feliz. Isso é um reflexo de uma mulher frutífera. Quando fala da videira, fala da uva, lembra o vinho, lembra a festa. E para os judeus a videira, o vinho, sempre foi referência de fertilidade, de encantos sexuais, de festividade, de alegria. Então a Bíblia está dizendo: aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que ajusta a sua família pelos padrões de Deus, o seu casamento será um casamento abençoado, porque a sua mulher será como uma videira frutífera. Ela exalará o perfume da alegria. O seu lar será um lar de prazer. Terá prazer em criar seus filhos, terá prazer em atender o seu marido, terá prazer em receber as pessoas na sua casa. Será um lar bem-humorado, porque, minhas irmãs, eu creio que vocês hão de concordar comigo, por mais que a mulher tenha, graças a Deus, conquistado o espaço no mercado de trabalho, por mais que a mulher tenha deixado os afazeres domésticos e ido à luta, tanto para ajudar nas despesas domésticas, como também para realizar sonhos pessoais, graças a Deus, por mais que isso tenha acontecido, a atmosfera de uma casa, a atmosfera de um lar, se é feliz, se é triste, se é bem-humorado, se é mal-humorado, se é aconchegante, se não é aconchegante, a atmosfera depende muito do perfil da mulher, da esposa e da mãe. Muito menos do marido, muito menos dos filhos, mas mais da mulher. E a Bíblia está dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera, símbolo de fertilidade, de encantos sexuais, de festividade, de alegria. Mas para uma videira ser frutífera, ela precisa, para uma mulher ser essa mulher frutífera, feliz, ela precisa ter um casamento feliz. Mulheres mal amadas, mulheres que não têm um bom casamento, não são videiras frutíferas. Mulheres mal amadas que não têm um bom casamento, elas não conseguem ter uma saúde emocional capaz de fazer com que seus lares sejam lares felizes, festivos e encantadores. Então, quando nós olhamos para uma videira frutífera dentro de casa, nós imaginamos, se essa é a comparação com a esposa, essa esposa tem um marido que a apoia. Aliás, curiosamente, a uva, para ela produzir, a videira para produzir uva, ela precisa de um apoio, de uma pérgola, onde se faz uma parreira, e se não tiver o apoio para ela ficar ali apoiada, protegida do solo, da frieza, da umidade, do calor excessivo, das pragas, se ela não for defendida, ela não produz. Então eu entendo que uma mulher como videira frutífera é uma mulher apoiada, é uma mulher protegida, é uma mulher também bem amada, e aqui entra o papel não apenas da esposa, como essa videira encantadora e frutífera, mas entra o papel do marido, principalmente, que é aquele que vai apoiá-la. Sabe, pastor Celso, as mulheres enfrentam muita dificuldade, principalmente na igreja, porque
eu estava pensando esses dias, para nós homens, quando você diz assim, vou ao culto. Se, por exemplo, eu vim pregar, então eu tive que engraxar o sapato, colocar um terno, procurar uma gravata, combinar, né? Porque eu vou ficar aqui para os irmãos me verem, então preciso combinar alguma coisa. Mas se eu estivesse aqui em Petrópolis e viesse ao culto sentar ali no banco, provavelmente eu estaria sentado ali de tênis, uma calça jeans e uma camiseta normal, gola polo. Então o homem, para se arrumar para a igreja, de manhã, domingo de manhã, se ele for lerdo, muito lerdo, ele precisa de 5 minutos para tomar banho, vestir a calça, calçar o tênis e a camisa. Se ele for lerdo. Primeiro que a calça ele vai pegar a primeira que aparecer. A camisa ele vai cheirar, né? Cheirou, o cheiro tá bom, ele veste. Penteia o cabelo, quando tem, que não é o nosso caso. Para a gente é mais rápido ainda, né? E está pronto, 5 minutos. Agora você imagina a mulher para vir à igreja. Para entrar, o banheiro para a mulher é um ritual, vocês sabem disso. Começa pelo banho, pelos shampoos, tem 5 marcas. Um dia eu fui no mercado com a Mônica falou assim, Sabino, pega os shampoos. Aí me deu o nome, não o nome, mas a função dos shampoos. Gente, quando eu entrei num corredor que só tinha shampoo dos dois lados, eu fiquei desesperado. Eu chamei a menina no mercado e falei, me ajuda aqui, filho, eu quero shampoo para isso. Foi a primeira vez que eu demorei mais do que Mônica para chegar no caixa. Então já tem um desespero para escolher o shampoo. Um dá brilho, o outro tira brilho, o outro resseca, o outro hidrata, o outro não pode ir na raiz, o outro tem que ir no meio, o outro é para a ponta. E a mulher está ali. Termina o banho, se enxuga, vem a maquiagem, vem a combinação desses... E o cara que só gastou 5 minutos, está lá desesperado, perturbando a mulher para sair rápido do banheiro. Alguns buzinam o carro. As mulheres que estão mais fofinhas, tem que ser politicamente correto, as mulheres mais fofinhas, que querem, por exemplo, colocar uma cinta por baixo da roupa, aquilo é desesperador. Você já viu como é que é? Aquilo não é desesperador. Eu passei a ter muito mais compaixão de Mônica depois que eu vi um negócio daquele. E eu estou falando sério. Um dia ela estava tomando banho e falou assim, Sabino, pega minha cinta aí na gaveta que eu esqueci. Eu abri a gaveta, tirei tudo da gaveta e não tinha cinta. Falei, Mônica, aqui não tem sua cinta. Mas está aí nessa gaveta. Não está. Ela falou, o que é isso aí na sua frente? Eu falei, qual? Essa lilás. Eu peguei um negócio do tamanho desse livro aqui, ó. Isso aqui é a sua cinta? É. Você vai entrar aqui dentro? Vou. Eu falei, essa eu quero ver. E aí abre o buraquinho, já coloca a ponta do pé. Gente, é um desespero. E eu estou contando isso, embora isso seja engraçado, mas isso é desesperador mesmo, porque essa mulher está ali, os filhos estão querendo café, o marido está lá com o controle remoto, diz, ora, vai chegar atrasado na igreja. O banho que ela tomou já suou tudo de novo, ela fica meio roxa. Ela vem para a igreja, sabe, pastor, puxando assim, porque a cinta não grudou bem tudo. Quando você vê uma mulher na igreja fazendo assim, é porque a cinta não... É mulher de marido apressado. Depois que eu vi isso, eu passei a ter mais paciência e dizer, não, minha mulher precisa de um tempo de qualidade no banheiro. Então, quando eu fui construir a nossa casa, eu construí mais de um banheiro para isso. Que aí eu uso outro, as crianças usavam outro, e aquele ali é seu, Mônica. Entra lá, só sai de lá quando você estiver feliz para a gente ir para a igreja ou para qualquer outro lugar. Ela sai de lá depois desse tempo todo e ela ainda não está satisfeita com o que ela viu no espelho. Ela pergunta para mim, Sabino, o que você achou da minha roupa? Está boa? É uma pergunta inútil, que a gente sabe que não serve para nada, que a nossa resposta não vai ter nenhum valor, a menos que a gente responda igual mulher. Se a gente responder igual mulher, mas para responder igual mulher tem que prestar atenção na mulher. Esse dia a Mônica foi colocar um vestido e ela disse assim, tá bom? Aí eu olhei e falei, não. Ela, não? Eu falei, não, se aqui tivesse uma prega desse lado aqui, isso é mulher que faz com a outra. Ela, mas como é que eu vou fazer essa prega? Eu falei, eu posso fazer para você. Ela disse, não, mas tá bom, senhor. Eu falei, então fica em pé. Tirei uma foto. Aí, fiz a prega no vestido, no corpo dela, tomando cuidado para não furar, né? Só fiquei lembrando das coisas boas que ela me fazia para não furar a costela dela. Depois tirei outra foto, ela falou assim, gostei assim. Eu falei, então vamos assim. Irmãos, eu quando vejo a Bíblia falar de uma mulher frutífera, de uma casa feliz, de filhos alegres, eu lembro de uma mulher que está ali dentro, amada pelo seu marido, amada pelos seus filhos, apoiada, reconhecida. Mônica cozinha para mim, me perdoe falar de Mônica, mas eu tenho que falar de quem eu conheço, né? Mônica cozinha para mim há 35 anos e eu prefiro a comida dela a qualquer outra.
Nem sempre foi assim, minha filha, mas hoje é assim. No início eu tive que ter paciência, mas hoje é assim. E eu na pandemia, eu aprendi a cozinhar. Aprendi a cozinhar na pandemia. Eu cozinho quase tudo hoje. Em casa, direto, sem fazer nada, fui cozinhar. E cozinhar é muito trabalhoso. Cozinhar todos os dias é muito trabalhoso. Fazer tempero, tomar conta, experimentar, ver se está bom. Tem a textura, tem o sabor, tem o sal, tem o tempero, tem o ponto certo, tem a aparência. É muito complicado. E Mônica faz isso há 35 anos. E eu fiquei pensando, eu nunca agradeci minha mulher pelo almoço que ela me serviu. E passei a agradecê-la por isso. Falei, deliciosa a sua comida, muito obrigado. Às vezes a mulher gasta um tempo fazendo comida para o marido, para os filhos, e eles estão lá brincando, se divertindo, ou fazendo qualquer outra coisa. Ela leva 2, 3 horas cozinhando, em 15 minutos, aquela praga de gafanhoto passa na mesa, detona tudo, sai do outro lado, e aquela mesa fica toda bagunçada, a mulher debruça ali em cima, nem a louça ajudam a lavar, nem a mesa ajudam a tirar. Então, com todo respeito, minhas irmãs, eu sei que aqui em Petrópolis não é assim, eu estou falando lá da Baixada de onde eu venho. Aqui em Petrópolis é outro nível, mas só para as irmãs terem uma ideia do que acontece, né? Quando falo de uma mulher como uma videira frutífera, imaginamos uma videira para ser frutífera tem que ter saúde. Uma mulher para exalar essa alegria, essa fertilidade, esses encantos sexuais, essa festividade no seu lar, precisa ser uma mulher amada. Então significa dizer que o padrão de Deus para a família é ter um bom casamento. Amém, meus irmãos, por isso? Porque isso é resultado de um bom casamento. O marido apoia e a mulher o diverte com seus encantamentos, com a sua alegria, com a sua festividade. Assim estamos diante de um casamento abençoado e abençoador. Dizem que um homem desistiu do seu casamento porque a sua mulher não valia nada, segundo ele. E ele foi para procurar um advogado e disse, quero me separar da minha mulher porque eu estou odiando minha mulher e eu não quero deixar nem um centavo para ela. O advogado disse, olha, eu posso separar você, mas não deixar nem um centavo é impossível. Você vai dar metade dos seus bens para ela. E o cara era rico. E ele falou, não, metade não, você vai dar metade para ela. E outra coisa, assim que você divorciar, ela vai botar outro homem dentro de casa, não vai casar para continuar recebendo seu dinheiro, e vai viajar o mundo com outro cara. E o cara foi espumando de raiva da mulher. E disse, o que eu faço para maltratar aquela mulher? Só tem um jeito de você maltratar a sua mulher. Você quer matá-la de dor emocional? Eu falei, quero. Então passa na floricultura, compra um buquê de flores e leva para ela. Mas você está doido, doutor? Não faça isso. Leva. Você leva a flor. Quando você entregar para ela, ela vai rir, ela vai xingar, ela vai jogar no chão, vai jogar em cima de você. Não esquenta a cabeça. Na hora de dormir, dê um beijo no rosto dela e diga, boa noite, meu amor. Na hora de sair para trabalhar, dê um beijo no rosto dela e diga, bom dia, meu amor. Faça isso com raiva dela, mas faça isso. Um mês depois, você convida ela para jantar. Ela já vai estar acreditando que você está apaixonado por ela de novo. Ela vai se encantar por você de tal maneira que ela vai rastejar os seus pés. Ela não vai mais imaginar a vida sem você. E quando você perceber que ela está largada aos seus pés, apaixonada, dependente emocionalmente de você, você vira para ela e diga assim, eu te odeio, você não vale nada, suma da minha vida. Aquele homem olhou para o advogado e disse, doutor, você é mau. Achei um homem mau. Eu vou fazer isso. E foi para casa e fez do jeito que o advogado tinha recomendado. 6 meses depois ele não voltou, não apareceu, encontrou na rua com o advogado perguntou, e aí rapaz, seu divórcio? Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, não fala de divórcio, não toca no assunto, o senhor não imagina a besteira que eu ia fazer na minha vida. Doutor, onde é que estava aquela mulher que eu não tinha visto ainda? Minha mulher fantástica, compreensiva, paciente, carinhosa, dedicada. Minha mulher na cama se transformou, virou uma amante fogosa. É outra mulher que eu tenho em casa. Pelo amor de Deus, quando eu penso que pensei um dia em me divorciar dela, me dá até um calafrio, porque eu ia perder a melhor mulher do mundo. Irmãos, o que aconteceu lá? Aconteceu um ciclo saudável. Aquele homem, ao invés de criticar sua esposa pelas suas falhas, apenas a amou com gestos de carinho e de amor. E a maneira como ele a amou, alimentou o amor nela, e o amor dela se voltou para ele, amando-o também. E com isso cria-se esse ciclo saudável de um amor que se alimenta mutuamente. E aí eu olho para a palavra e a palavra diz, a tua mulher será assim, como a videira frutífera dentro da tua casa. Mas ainda o versículo 3 vai para outra área desafiadora, que é a área dos filhos, porque olha o que diz lá, seus filhos serão como rebentos da oliveira,
rebentos com a oliveira, rebentos como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Está falando aí do cuidado com os filhos. Mais uma vez, uma analogia. A oliveira é símbolo de vitalidade, é símbolo de longevidade. A oliveira vive centenas, milhares de anos. Se você for a Israel hoje e você tentar, por exemplo, ir nas ruínas do palácio do rei, você vai ter que descer por túnel, por escavações, porque Israel foi invadido por outros reinos ao longo da sua história. Destruíram a cidade e foram construindo outras cidades em cima. A superfície de Israel não é o que era nos tempos de Jesus. Mas se você for no Jardim das Oliveiras, você vai encontrar lá as oliveiras centenárias, algumas milenares, que suportaram as guerras, que suportaram o vento, a chuva, o frio, o calor excessivo, estão lá firmes. Meus irmãos, minhas irmãs, o que a palavra de Deus está prometendo para nós é que no padrão de Deus, Deus vê os nossos filhos como brotos de oliveira, com vitalidade, com longevidade. Quando os judeus olhavam para os brotos de oliveira, as mudas de oliveira, eles olhavam aquilo e eles contemplavam aquilo ali com preciosidade. Era cultivado com muito carinho, porque eles viam ali uma produção que se estenderia por muito tempo e produziria muita azeitona, muito azeite para curar, né? Às vezes a gente canta: eu quero que meus filhos perfumem as nações. Se queremos que nossos filhos perfumem as nações, precisamos enquadrar nossas famílias dentro desse padrão divino e não deixar de qualquer maneira. As oliveiras, elas eram preciosidade cultivada com muito carinho, com muito cuidado. E no padrão de Deus também, os nossos filhos precisam ser cuidados com muito carinho, educados com muito carinho. No padrão de Deus, os filhos são frutíferos. E um outro detalhe: no padrão de Deus, os filhos são protetores de seus pais. Porque há uma curiosidade interessante: os brotos de oliveira protegem o tronco principal. Quando os galhos começam a nascer em volta do tronco principal, o tronco principal vai envelhecendo e os brotos vão crescendo ao redor, e eles exercem uma proteção contra o tronco, do tronco principal. E por isso vivem muito, né? Eles são fortes por conta disso. No padrão de Deus, os filhos, como brotos de oliveira, são longevos, terão vitalidade, produzirão a cura e protegerão seus pais. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp, só filhos, porque já falei, nós somos 9 filhos lá em casa. Mamãe e papai com 80, 81 anos. Eles não sabem que o dia inteiro todos os filhos acompanham, é um reality que a gente faz com ele. O tempo todo a gente sabe full time o que está acontecendo com os dois. Se bebeu água, se almoçou, se jantou. Agora eles vão saber, porque estão ouvindo lá os dois, né? A gente sabe de tudo. Às vezes mamãe me manda um áudio e diz: olha, aconteceu isso. Eu ouço tudo com muita educação, com muito carinho, mas eu já sei de tudo, porque já está lá no grupo dos filhos. Quem compra o remédio, quem leva no médico, já almoçou, já acordou, já dormiu, já levantou, está bem, está feliz, está triste. E quando eu olho isso, irmãos, eu percebo assim: gente, eu e meus irmãos somos como brotos de oliveira. Isso acontece também com a minha sogra, com meus cunhados, minhas cunhadas, essa proteção, esse carinho. A minha sogra tem 84 anos. 84 anos. E todo mundo toma conta para ela não sair de casa sozinha. Se vai na rua, o pessoal pega o celular, liga, ela atende. Está onde? Estou aqui na esquina, vão lá buscar. Esse dia ela sumiu de casa, minha sogra. E aí ligaram, o celular tocou dentro de casa. Então ela sumiu e deixou o celular em casa. Ela não vale nada. Quer dizer, ela até vale, mas não vale nada. E aí deixou o celular em casa, sumiu. E bateu um desespero. O filho liga para um, liga para o outro, procura na rua, procura na quadra, procura no bairro, na padaria, ninguém sabe. A velha sumiu. Bateu o desespero. Finalzinho do dia, uma das cunhadas que mora lá em Nova Iguaçu, distante da casa, tem que pegar a condução para ir lá, liga para todo mundo e diz assim: mamãe apareceu aqui. O que ela fez? Ela pegou um Uber de casa e deixou o celular de propósito para ninguém achar. Foi para o centro de Nova Iguaçu, levou seus documentos de aposentado, foi na Casa Bahia e comprou um móvel. Comprou um guarda-roupa que nem precisava pagar em trocentas vezes. Saiu de lá toda feliz com o carnê dela. E foi para a casa da minha outra cunhada dizendo assim: eu passei ali para comprar um guarda-roupa. Fui ali comprar um guarda-roupa. E aí mobiliza aquela força-tarefa para ir lá buscá-la, levar para casa e dar notícia para todo mundo: já está em casa, está tudo bem. E agora a gente tem um carnê para pagar, mas ela já está em casa. Está tudo tranquilo. A gente fica percebendo esses filhos como brotos de oliveira, protegendo. Esse é o padrão de Deus. Eu quero, irmãos, caminhar para o final da minha palavra aqui nessa manhã, dizendo para vocês o seguinte:
É fato que nós estamos encarando uma força-tarefa contra a família hoje. É fato que as famílias estão se desmanchando. É fato de que quando você fala de família tradicional, ou de uma família patriarcal, ou de uma família nuclear, quando você fala de uma família bíblica, isso está ficando extinto. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 12 modelos de famílias diferentes, 12 configurações diferentes. Não está previsto em lei, mas é reconhecido pela justiça. Então, 12 modelos de famílias diferentes. Você tem famílias de tudo quanto é tipo, arrumação de tudo quanto é maneira. E grande parte dessa arrumação não se baseia na necessidade. Algumas sim, como é o caso, por exemplo, de avós que criam netos de filhos viciados, por exemplo. Então lá, os zumbis da Cracolândia, engravidam, os avós criam os netos. É um modelo de família que está aí, a gente não é uma necessidade. Avós que criam neto porque o pai e a mãe trabalham fora, então a melhor situação é deixar os netos com os avós. Ok, é uma configuração. Mas nós temos configurações de família que está baseada apenas no prazer, no hedonismo, a vontade de experimentar uma coisa diferente. A vida é minha, o corpo é meu, faço do jeito que eu quero. Ignoro a palavra de Deus, peco contra a santidade de Deus. E muitas igrejas estão embarcando nessa, muitas pessoas estão embarcando nessa. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para os irmãos que em tempos tão difíceis para a família, a Bíblia aponta para nós esse padrão de Deus. O texto aponta que na visão de Deus continua sendo para a família ser família bem-aventurada, que inclui temor ao Senhor, valorização do trabalho, casamento feliz e filhos saudáveis. No versículo 4 a palavra diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus quer que seja assim. Deus continua zelando para que esse modelo seja um modelo que prevaleça. E eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento, se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, apenas para dar uma resposta para Deus, faça isso. Eu quero encorajar você nessa manhã, se essa palavra mexeu com você de alguma maneira, se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, se essa palavra surpreendeu você em alguma coisa que você precisa deixar de fazer, ou algo que você precisa começar a fazer, e se você acredita que nós estamos aqui nessa manhã, porque estamos cumprindo uma agenda divina para a sua vida, então responda para Deus aquilo que você precisa responder nessa manhã. Não obstante as lutas, as dificuldades, as lágrimas, não obstante as perdas que porventura você já tenha tido. Mas se nessa manhã você acredita de que há um padrão estabelecido por Deus, haja o que houver na terra, seja como for, a igreja é e continuará sendo essa base indestrutível, inviolável, onde o Senhor vai continuar cuidando dos seus e rearrumando, revitalizando, restaurando, refazendo a vida das pessoas e suas famílias, daqueles que os buscarem. Então eu quero encorajar você a buscar como prioridade essa nova história. Essa igreja está trabalhando esse tema, né? Um tempo de viver uma nova história. Quem sabe não seja essa a hora de você se render a essa necessidade de tomar atitudes que te encaminhem a esse novo tempo em sua família. Esse é um tempo de viver uma nova história, um tempo de restaurar o padrão de Deus em casa. Cada um de nós certamente tem reparos para fazer. Pode ser um trincadinho, pode ser uma brecha maior, pode ser o desmoronamento, quem sabe, de uma coluna estrutural, seja o que for. Deus tem poder para restaurar e abençoar. Há uma promessa sobre nós. E a promessa sobre nós que Deus fez a Abraão diz: e em ti serão benditas, serão abençoadas, serão bem-aventuradas todas as famílias da terra. A sua família, meu irmão, minha irmã, faz parte do plano restaurador e abençoador de Deus.
Coloca teu casamento nas mãos de Deus. Coloca teu esposo, tua esposa nas mãos de Deus. Faça a tua parte e coloca o outro nas mãos de Deus. Coloca teus pais nas mãos de Deus. Coloca teus filhos nas mãos de Deus. Se teus filhos não querem mais ouvir falar de Deus, não se preocupe, pare de falar de Deus para os seus filhos, mas comece a falar mais dos seus filhos para Deus, porque Deus quer ouvir falar dos seus filhos, porque os teus filhos são dele, e ele tem planos para os seus filhos, plano de longevidade, plano de vitalidade, plano de fazer com que seus filhos sejam pessoas abençoadoras, pessoas que curam. Eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Que você possa aproveitar essa manhã e colocar a sua família nesse plano de restauração. Diga a Ele, a começar por mim, Senhor, a começar em mim, Senhor, que a minha família ajuste o que precisa ajustar, para vivermos esse padrão de bem-aventurança que o Senhor tem para as nossas vidas.